A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos, sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é um programa cristão, evangélico. É uma luz a brilhar no meio das trevas da nossa sociedade. Todos os dias são milhares de informações negativas chegando ao coração, à mente, estressando a população. Crises, heróis que se levantam para serem os heróis das crises. Desgoverno, medo, angústia, ansiedade. Quanta felicidade perdida. Quantas oportunidades perdidas. Eu quero me dirigir a você nesta segunda-feira, porque eu sou um pastor evangélico, um bispo de uma igreja. E eu tenho conversado com tanta gente que está cansada, porque procurou delícias da vida, respostas da vida, em fontes equivocadas. Tentaram dessedentar a sua sede bebendo águas absintosas, águas amargas, assim diz a palavra do Senhor. O livro do Apocalipse chega ao profundo, dizendo que haveria pessoas nos últimos tempos que procurariam a morte e a morte não as encontraria. Tal era o seu modus vivendi angustiante e ansioso quando procuraram satisfação, respostas numa fonte amarga. O ser humano vive desenfreadamente na busca. Os seus principais desejos são posses. E foi um pensador chamado Marco Aurélio, milhares de anos atrás, quem disse: é preciso muito pouco para que se tenha uma vida feliz. Muito pouco. Marco Aurélio tinha razão. Às vezes as pessoas, na busca desenfreada pela posse, pelo ter, pelo possuir, deixam na realidade de viver. E você sabe, eu tenho conversado com pessoas anciãs, pessoas que lutaram, hoje se aposentaram, e todos são da mesma posição do Marco Aurélio. Todos chegaram à conclusão, depois de terem exaurido suas vidas, que é muito pouco que todos nós precisamos para sermos felizes. Alguém um dia disse: se eu tiver uma Ferrari um dia eu vou ser feliz. A Ferrari não trouxe felicidade. Outro pensou: se eu me casar, todos os meus problemas estarão resolvidos. Casou-se e a vida ainda se complicou mais. Se eu fizer uma viagem à volta do mundo, a pessoa faz a viagem, volta tremendamente vazio, dizendo: não respondeu às minhas necessidades. Então nós estamos hoje propondo a você beber da fonte da água da vida. E esta fonte se chama Jesus Cristo. É Jesus quem nos ensina a verdadeira arte de viver.
Quando você conhece Jesus, quando você tem o Senhor Jesus Cristo como o único, o Salvador, o Redentor, o Mediador, o caminho, a verdade, a vida, você encontra uma coisa que muita gente daria tudo para ter e não conhece, chamada paz. Portanto, a arte de viver tem que passar pela paz. Onde não há paz, há tumulto. Onde não há paz, não há tranquilidade. E onde não há paz e há tumulto e não há tranquilidade, a vida não existe. É apenas um sobreviver. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está nos falando a todos, aqui num canal secular, que há um caminho que leva à paz, que você precisa. Você é uma pessoa envolvida com mecanismos financeiros, empresariais, ligada à medicina, à arte, à vida jurídica, ou você é uma dona de casa, um jovem, um ancião. Todos nós fomos criados para viver uma vida intensa espiritual. Se você não tem esta vida, não tem uma fonte. Se você não bebe da água da vida de Jesus, você acaba por beber das fontes contaminadas e absintosas e amargas, que são as fontes malignas. Vamos ver como Paulo ensinou a igreja. Olha lá, no livro de Efésios, Efésios é um livro da Bíblia, é uma carta escrita a uma igreja, a igreja de Éfeso. E ele diz assim: todos, pois, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras que ele de antemão preparou. Então, se eu não vivo da forma para a qual Deus me criou, eu vou ser um indivíduo triste, incapaz. A vida tritura as pessoas que não têm fé e não encontram a razão da sua vida. Aliás, deixe-me dizer-lhe que o inimigo é especialista em fazer picadinho, né? Destruir as emoções das pessoas, a vida das pessoas. Então, tentar viver sem Deus nesta terra é injustificável a vida. E eu quero dizer isto porque hoje é segunda-feira e muita gente viveu um final de semana amedrontador, angustiante. Sabe aquela coisa de você pensar, bom, está chegando mais um final de semana, graças a Deus, finalmente, hoje é sexta-feira, eu vou descansar, eu vou viver, e quando chega segunda-feira, maldito final de semana. É viver sem Deus. E, meu amado, esse vazio que você sente na sua alma, não é um vazio por problemas financeiros, porque você tem uma boa estrutura financeira. Não é um problema familiar, porque você tem uma tremenda de uma família. Não é medo do futuro, porque você tem garantias imobiliárias ou financeiras. Mas é o vazio da falta de Jesus. E não adianta você tentar viver de sensações, porque sensações passam, não geram felicidade. Eu, durante toda a minha vida pastoral, e vou agora completar 38 anos,
e 42 anos de pregador, eu sempre convivi com pessoas que chegavam ao ministério dizendo, olha, por causa de alguma coisa que eu não sei explicar, um vazio, eu comecei a usar drogas. E eles dizem, olha, comecei pelo álcool, o cigarro, a maconha, mas eu precisava de alguma coisa cada vez mais forte, mais intensa, até que eu me arrebentei todo. Porque a droga faz isto. Por isso é que ela se chama droga. A droga, a pessoa precisa de cada vez mais drogas. Isso passa também nas questões alimentares. Você sabe, eu conversava um dia destes com uma pessoa, assim, muito acima do peso, problemas cardíacos, problemas nas articulações, e a pessoa simplesmente dizia, mas eu não consigo passar sem os carboidratos, eu não posso deixar de comer sorvete, eu preciso de macarrão. E eu disse, olha, você está se alimentando de futilidades quando você diz que nem sabe a razão por que você chegou a esse extremo do seu peso. Porque o alimento pede mais alimento, o carboidrato pede mais carboidrato, o açúcar pede mais açúcar. É como a droga, cada vez mais droga. Mas tudo isso é uma vida sem Deus. E eu quero falar com você que bate aí no peito tantas vezes dizendo, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito em salvação, É muito triste a vida que você tem, porque sem Deus, a pessoa tem uma esclerose espiritual. Ela é subnutrida espiritual, porque ela busca nos falsos estímulos da vida aquilo que ela pensa que é o valor maior, mas são falsos estímulos. Eu fico às vezes perplexo quando eu vejo uma figura de opinião pública, sabe, uma pessoa que influencia a opinião pública, vira público num canal de rádio, televisão, o que for, e diz, eu não acredito em Deus. E a pessoa pensou que abafou. É o rei da cocada preta. E todo mundo ficou, triste a vida de quem tem a ousadia de dizer que ela independe de Deus, que ela não precisa de Deus. É muito triste. Por isso que nós temos uma onda assustadora no Brasil de suicídios. Por que a pessoa chega ao suicídio? Porque ela não pôde suportar as agruras da vida. Ela não tem uma fonte de onde beber, espiritual, boa, águas boas. Então ela decide fugir. E a fuga está no suicídio. Alguém disse com razão que essas são as fraquezas da alma. Então, lhe digo isto como um homem de Deus, que um dia também andou pelo deserto da vida. E no deserto da vida, eu tinha uma sede por algo mais fundamental, mais sólido. Eu era um católico romano, muito comprometido com a missa, com os valores doutrinais
que regem a estrutura, mas havia alguma coisa dentro de mim. A vida era sempre vivida segundo o imponderável. Não tinha norte, não tinha bússola, não sabia nem o que eu andava fazendo aqui nesta terra. E viver do imponderável é dramático, quando a fé é exatamente o oposto. A fé é a certeza. A fé é a convicção. Até que um dia, num leito de enfermidade, depois de ter tido um acidente violento em África, em Angola, no exército, o vento do Espírito Santo soprou sobre mim. E aquela vida artificial, aquela vida de verniz, aquela vida repleta de mesquinharias, foi toda, secou. E então, a fonte da água da vida se abriu. Ele é Jesus. João disse isto em 1 João 5,12, é um dos versículos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Diz assim, 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então ele está dizendo, se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Por isso é que Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele disse, se não é o pastor Jesus, vai te faltar tudo. E quando falta tudo, falta fé, falta certeza, falta convicção, a vida fica no imponderável. E viver do imponderável é muito triste. Eu estava conversando com um cirurgião, eu e minha esposa, e ele disse, olha, eu opero, mas cada cirurgia eu entro na sala cirúrgica pensando assim, o que vai acontecer, o que me espera, porque é o imponderável. Não sei o que está lá dentro na hora de eu abrir. Eu imagino a angústia de vida de uma pessoa que vive do imponderável. Esta vida do imponderável é uma esclerose espiritual. Você não pode continuar vivendo assim. Aliás, você não foi criado para isso. Você foi criado para a vida da fé. Aí talvez diga, mas apóstolo, deixa eu lhe explicar uma coisa, senhor bispo. Eu sou um magistrado, como é que eu vou num tribunal, no convívio da magistratura, levantar uma Bíblia? Todo mundo vai apupar, todo mundo vai dizer, que é isso? Eu sou um empresário, apóstolo, eu vivo aí no topo. E se eu ousasse dizer que eu sou crente em Jesus Cristo, todo mundo ia dizer, olha lá, agora é coroinha, agora vai tirar ofertinha, vai passar a sacola. Apóstolo, eu fujo disso aqui. Você vive do imponderável. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. E eu não me envergonho do Evangelho. Onde eu estou, está Jesus. Quando eu falo, segundo a Bíblia, Deus fala. Eu não vivo do imponderável. Eu não vivo das questões políticas, socioeconômicas, porque você que é um homem, um empreendedor, há quantos anos o Brasil precisa de uma reforma tributarista ou tributária, trabalhista, previdenciária, política, social, econômica? Alguém já fez isto?
Gerações inteiras que batalharam, lutaram, construíram o Brasil foram simplesmente arremessadas para o lado. Não desfrutaram da riqueza do seu próprio país que construíram. Se vive o imponderável. O que vai suceder amanhã? O que vai suceder? Então você não pode se arriscar. Jesus, quem tem o Filho, tem a vida. Está garantido. Tem o selo, tem a segurança, tem a paz, tem a virtude, tem a ousadia, tem a determinação, tem a vida vitoriosa. É reconhecido como família bendita. Mas apóstolo, e se isto tudo aqui não se tornar uma realidade na minha vida? Não, desculpe, se você beber da fonte da água viva, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora, não é na cartomante? Não. Não é na quiromante? Não. Nos búzios, no tarô, na cigana, na borra de café, você está jogando a tua vida nas garras de Satanás com isso aqui. É Jesus Cristo. Ele, o Senhor, que te ama, que deu a sua vida por você e que te está chamando hoje, dizendo, vem a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, exauriu, esgotou, crise nervosa, bipolar. Você olha para o espelho e você vê uma imagem falsa, você é magro, você se vê gordo, você é magra, você se vê gorda, e calmante atrás de calmante. Que tipo de vida você quer viver? Que isto? Isso não é vida. Então não se envergonhe do Evangelho. Venha para Jesus. Curve-se diante dele. Mas apóstolo, mas eu vejo tanta história aí na televisão, gente enganando os outros, com camisa de sangue, com pedidos com lâmpadas, com vassouras, com roupas de pano de saco. Amado, em todas as áreas da sociedade, tem as pessoas do bem, tem as pessoas do mal. Em todas as áreas sociais, empresariais, todas as áreas você encontra pessoas boas e pessoas horríveis, pavorosas. Você não vive do mal, você vive do bem. Há muitos ministérios que fazem uma obra maravilhosa. São igreja de Jesus Cristo. Nosso ministério não tem um apóstolo que ficou brincando de formação em artes nos Estados Unidos. Eu fui forjado. O fogo, o ouro foi levado ao cadinho para eu poder ser o apóstolo que eu sou. E eu estou lhe dizendo, este é o caminho. Entre por ele e você terá paz. Você viverá. Amém? Hoje é segunda-feira. Logo à noite teremos uma grande reunião de oração, confissão e milagres. Bispo André e Bispa Cristiane têm uma equipe de gente poderosa que busca pessoas que realmente batalham diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, hoje é noite de batalha e eu quero que você venha batalhar e vencer. Amanhã temos escola bíblica às 10 horas da manhã e na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, nós estamos vivendo 50 dias de transformações. O apóstolo vai falar sobre tentações. Como é que isto se manifesta, como resistir, como não deixar que a tentação vire em cobiça, e cobiça pecado, e pecado a morte. Nós temos assuntos muito importantes, que são estrutura, pilares consistentes de vida espiritual. Então eu quero que você nos conheça. Nós já nos conhecemos aqui pela televisão, pela rádio, mas eu quero que você venha à igreja. Eu quero que você veja com os seus olhos como Deus é maravilhoso. Ele aguardou toda a tua vida, até o dia de hoje, para este reencontro com o Criador. Amém?
Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro Jacarepaguá. Esta catedral está situada uma rua paralela a Cândido Benício, Rua Maricá, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. É aqui, neste ministério, que você viverá a verdade intensa e onde você conquistará e onde você e sua família serão reconhecidos como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Venha estar conosco. Nosso telefone é 3017 9090. Ligue para nós, temos conselheiros à sua disposição. A minha gratidão a Deus, estamos chegando ao último minuto do programa, pela vida do povo da Igreja Cristo Vive. Nós temos muita gente do outro lado que com o seu dízimo e oferta, sem nenhum temor da vida, sem medo do futuro, semeiam na obra para que a igreja faça a evangelização do mundo. Bem-haja. Entre tantos que são parte desse ministério, temos uma família Rodrigo Ambrósio e Fabiano, que são os proprietários do Turbomil. Turbomil é um mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense, onde este programa tem também uma grande abrangência. E eu lhe recomendo as suas compras no Turbomil. Turbomil é fonte para esta programação também. Minha gratidão eterna. Estamos nos despedindo. Obrigado a você que me honra, obrigado à nossa equipe de televisão, obrigado acima de tudo a Jesus, porque hoje a fonte deu de beber a muita gente. Graça e paz. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.